Olá, vídeo 4. Hoje vamos falar sobre a interpretação dos contratos. Bom, todo contrato necessita de uma interpretação. Interpretar se as partes, se aquilo que foi pensado, que as partes refletiram, se realmente foi materializado. Aí vamos pensar que o contrato, para que ele possa ser celebrado, primeiro é necessário que exista a manifestação da vontade. A manifestação da vontade compõe-se de vontade pretendida, que seria o elemento interno. O que seria o elemento interno? Seria o fato de você pensar, refletir, almejar aquilo. E o elemento externo, que é a vontade declarada. Aquilo que foi externado pelo sujeito. Pode ser exteriorizado por meio de palavras, escrita, gestos ou sinais. Quando a interpretação será declaratória? A interpretação contratual é declaratória quando visa a descoberta da intenção das partes no momento da celebração do contrato, ou seja, quando a interpretação estiver objetivando descobrir a intenção das partes, essa interpretação será declaratória. Agora, a interpretação será construtiva ou integrativa quando estiver objetivando, o aproveitamento do contrato mediante o suprimento das lacunas, o ponto deixado em aberto pelas partes. E como que isso ocorre? Bom, essa integração contratual ocorre da seguinte maneira: existe o preenchimento dessas lacunas através de normas supletivas, especialmente as que dizem respeito à função social. E também essas normas supletivas visam também a questão, além da questão da função social, a boa-fé, usos e costumes, e principalmente, buscando aí a intenção das partes. Quais são os elementos que compõem a manifestação da vontade? Já falei, são 2. Vontade pretendida, que seria o elemento interno, tais como pensar e refletir, e elemento externo, que é vontade declarada, que se faz através de palavras, escritas, sinais e gestos. Como se dá a formação dos contratos? A formação dos contratos resulta de 2 manifestações da vontade. Primeiro, para que ocorra um contrato, além da manifestação da vontade, existe uma proposta. E aí, esse contrato estará formado se houver aceitação. Então, o que é a proposta? É a oferta, a policitação ou oblação. Dá início à formação do contrato e não depende de forma especial. A proposta é uma declaração receptícia da vontade dirigida a outra pessoa, com quem se pretende celebrar contrato. A proposta representa o impulso decisivo para a celebração do contrato. Consiste em uma declaração de vontade definitiva. Ou seja, para a formação do contrato, precisa-se, em primeiro momento, que exista uma proposta, e essa proposta será dirigida a uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? A pessoa pelo qual nós desejamos celebrar um contrato. Essa negociação deve ser completa, inequívoca, simples, compreensiva. Devem ser mencionados todos os elementos do negócio. O artigo 427 do Código Civil fala o seguinte: a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela,
da natureza do negócio ou da circunstância do caso. Ou seja, a proposta do contrato obriga o proponente, obriga a pessoa que está propondo. Se caso contrário, não concordarem, enfim, não tem contrato. Quando que a proposta deixa de vincular? Bom, a proposta deixa de vincular quando for feita sem o prazo com a pessoa presente, se não for imediatamente aceita. Ou seja, estou ali propondo uma proposta, a pessoa está presente aqui comigo, só que essa pessoa não aceitou ainda. Se feita sem o prazo com a pessoa ausente e se tiver decorrido o prazo para chegar até a pessoa proponente. Ou seja, eu faço a proposta, a pessoa está lá no norte. Um exemplo, tá? E passou o prazo e essa pessoa não aceitou. Então, deixa de vincular, né, essa proposta. E se feita com uma pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta no prazo dado. Ou seja, eu fiz a proposta, a pessoa está lá no norte, a pessoa recebeu a minha proposta, mas a pessoa não me respondeu. Passou o prazo, deixa de vincular. Então, existem 3 situações aí que o vínculo da proposta deixa de existir. Quando eu fizer com a pessoa presente, mas ela não aceitou. Quando eu fizer com a pessoa ausente e o prazo... Se eu fizer com a pessoa presente sem o prazo e a pessoa não aceitou imediatamente. Se feita também sem o prazo, porém com a pessoa ausente. Se tiver decorrido o prazo para chegar até a pessoa e o proponente, e se feita com a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta do prazo. Ou seja, então a situação é a seguinte: primeiro, eu fiz a proposta, a pessoa está presente, mas não aceitou. Segundo, eu fiz a proposta com a pessoa longe e a pessoa não deu resposta e eu não dei prazo. E se eu dei prazo e a pessoa está fora, a pessoa não me respondeu dentro do prazo. Nessas 3 situações, o vínculo da proposta deixa de existir. Agora vamos falar da aceitação. O que é a aceitação? A aceitação é a concordância com que a pessoa faz, né, com os termos da proposta. A pessoa aceita o contrato. Essa aceitação pode ser expressa por escrito ou tácita. Agora, vamos falar sobre o tempo e o lugar da formação do contrato. Considera-se celebrado o contrato no lugar em que foi feita a proposta. Considera-se formado no momento da aceitação entre os presentes. Então, as pessoas que estão presentes aceitaram, pronto, contrato formado. O que é contrato preliminar? Bom, contrato preliminar é aquele que contém os requisitos do artigo 104 do Código Civil, que seria agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não em lei, que tem por objetivo concretizar um objeto futuro. O que é estipulação em favor de terceiro? Bom, uma estipulação em favor de terceiro é o seguinte: é quando o contrato celebrado entre 2 pessoas atinge terceiros. As vantagens beneficiam uma terceira pessoa alheia à formação do vínculo contratual. Ou seja, nessa situação existe o estipulante, que seria a pessoa que está propondo a proposta, né, do contrato, o promitente, que seria, no caso, a pessoa que está aceitando, e o beneficiário aí, que é a pessoa que é o terceiro aí que
que é atingido. E o que é promessa de fato de terceiro? É denominado contrato por terceiro ou contrato a cargo de terceiro. Na verdade é o seguinte, o único vinculado é aquele que promete assumir o cumprimento da prestação como devedor primário. Vamos dar um exemplo aí do fiador. Assim que o terceiro não cumprir a obrigação, o promitente fica obrigado a cumprir. O credor, se entrar com uma ação, ele vai entrar contra o promitente, porque o promitente prometeu ser o garante, prometeu garantir a quitação aí dessa obrigação. Já que o terceiro não cumpriu, quem vai ser cobrado será o promitente. E agora vamos falar sobre o contrato com pessoa a declarar. Bom, quando um contrato, um dos contratantes indicar em uma das cláusulas uma pessoa que o substitua na relação contratual, essa pessoa vai adquirir os direitos e assumir as obrigações. Caso não exercite a cláusula ou o indicado recuse a nomeação, o contrato permanece eficaz somente entre contratantes originais. Ou seja, em outras palavras, é quando eu e você fazemos um contrato. Só que eu vou colocar em uma das cláusulas, vou nomear uma pessoa que vai me substituir. Isso é o contrato com pessoa a declarar. Agora, se a pessoa não aceitar ou se eu não precisar ser substituído, o contrato continua vigente entre eu e você.